Que bom que, graças à boa sorte, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 204ª noite. Ao tempo que Shemenzihar encantava o príncipe da Pérsia, expressando-lhe a sua paixão em palavras veementes, ouviu-se de repente um grande ruído. Logo um escravo que o ourives trouxera consigo apareceu todo assustado a dizer que arrombavam a porta, que perguntara quem era, mas que em vez de responder tinham duplicado os golpes. Assustado, o ourives deixou Shemenzihar e o príncipe para ir em pessoa averiguar do que se tratava. Estava já no pátio quando entreviu na escuridão um grupo de gente armada com baionetas e alfanjes que tinha arrombado a porta e vinha direto a ele. Arrimou-se a toda a pressa contra o muro e assim oculto viu-os passar em número de 10. Como não podia socorrer o príncipe da Pérsia Shemenzihar, contentou-se em deplorar a sua sorte e tomar o partido da fuga. Saiu de sua casa e foi refugiar-se na de um amigo, que não estava ainda deitado, parecendo-lhe que esta violência imprevista era feita por ordem do califa, que fora sem dúvida informado da entrevista da Valida com o príncipe da Pérsia. Da casa onde estava refugiado, ouviu a grande bulha que se fazia na sua, durante este ruído até a meia-noite. Então, como lhe parecia que tudo estava já sossegado, pediu ao vizinho que lhe emprestasse um alfange. Assim armado, saiu e, chegando à porta da casa, entrou no pátio, onde viu com espanto um homem que lhe perguntou quem era. Reconheceu pela voz que era o seu escravo. Como fizesse, disse-lhe, para evitar ser preso pela ronda? Senhor, respondeu-lhe o escravo, escondi-me num cantinho do pátio e saí quando já não ouvi bulha. Porém, não foi a ronda que forçou a vossa casa. Foram ladrões que roubaram há dias uma outra neste bairro. Certamente repararam na riqueza dos trastes que para aqui mandasses, e foi isto que os atraiu. Assim achou o ourives a conjectura do escravo bastante provável. Examinou a casa e, com efeito, viu que os ladrões haviam levado não só os belos trastes do quarto, onde tinha recebido Shemenzihar e o seu amante, mas ainda a baixela de ouro e prata, e finalmente que não tinham deixado a mínima coisa. Ficou desesperado. Ó céus, clamou ele, estou perdido, sem recurso. Que dirão os meus amigos quando lhes disser que os ladrões forçaram minha casa e levaram o que tão generosamente me emprestaram? Ser-me-á forçoso indenizá-los da perda que lhes causei. Além disso, que é feito de Shemenzihar e do príncipe da Pérsia? Fará este desastre tão grande celeuma que é impossível que não chegue aos ouvidos do califa. Será informado desta entrevista e servirei de vítima à sua cólera. O escravo, que lhe era muito afeiçoado, procurou consolá-lo. Quanto a Shemenzihar, disse-lhe, naturalmente os ladrões contentaram-se em despi-la, e deveis supor que se recolheu ao seu palácio com as escravas. O príncipe da Pérsia teve de certo a mesma sorte. Assim podeis esperar que nunca chegará aos ouvidos do califa esta aventura. Quanto à perda que vossos amigos tiveram, é desgraça que não pudestes evitar. Bem sabem que o número dos ladrões é tão grande que tiveram o atrevimento de roubar não só a sua casa, a casa de que vos falei, mas muitas outras dos principais senhores da corte. E não ignoram que, apesar das ordens que se deram para que fossem presos, ainda não se apanhou nenhum, por mais diligências que se tenha feito. Ficareis livre, restituindo a vossos amigos o valor das coisas que vos furtaram e restar-vos-á ainda, graças a Deus, bastante cabedal. Esperando que aclarasse o dia, mandou ourives consertar pelo escravo, do melhor modo possível, a porta da rua que fora forçada. Depois do que, voltou em sua companhia para casa, fazendo tristes reflexões sobre o que tinha acontecido. Ebn Tahir, disse ele consigo, foi muito mais prudente do que eu. Tinha previsto esse perigo em que me precipitei como um cego. Quisesse Deus que nunca me tivesse metido nesta intriga, que me custará talvez a vida. Apenas amanheceu,
Logo, o boato da casa roubada se espalhou pela cidade e atraiu à sua habitação uma multidão de amigos e de vizinhos que, pela maior parte, com pretexto de lhe dar os pêsames de semelhante acidente, queriam saber as circunstâncias dele. Não deixou de lhes agradecer o afeto que lhe mostravam. Teve ao menos a consolação de ver que ninguém lhe falava de Shemenzihar nem do príncipe da Pérsia, o que lhe deu a entender que estavam em suas casas ou então em algum lugar de segurança. Achando-se só ourives, serviram-lhe uma refeição de que pouco comeu. Era quase meio-dia quando um de seus escravos veio dizer-lhe que estava à porta um homem que não conhecia, que pretendia falar-lhe. Não querendo ourives receber um desconhecido em sua casa, levantou-se e foi falar-lhe à porta. Ainda que não sabeis quem sou, disse-lhe o homem, não deixo de conhecer-vos e venho falar-vos de um negócio importante. Ouvido essas palavras, pediu ourives que entrasse. Não, replicou o desconhecido. Tendes antes o trabalho, se quiseres, de vir comigo até a outra vossa casa. Como sabeis, replicou ourives, que tenho outra casa. Eu sei, respondeu-lhe o desconhecido. Segui-me e nada receeis. Tenho alguma coisa que comunicar-vos e que vos dará muito gosto. Partiu logo ourives com ele, e depois de ter-lhe contado pelo caminho de que modo a casa onde iam fora roubada, disse-lhes que não estava em estado de nela o receber. Quando chegaram defronte da casa, a que o desconhecido viu que a porta estava meio arrombada, passemos além, disse o ourives. Bem vejo que me disseste a verdade. Vou levar-vos a um lugar onde estaremos mais a nosso cômodo. Dizendo isso, continuaram a caminhar e andaram todo o resto do dia sem parar. Cansado ourives do caminho que tinha percorrido e cuidadoso por ver que ia anoitecendo e que o desconhecido caminhava sempre sem dizer-lhe onde pretendia levá-lo, principiava a perder a paciência quando chegaram a uma praça que conduzia ao Tigre. Chegados à borda deste rio, embarcaram-se num pequeno batel e passaram para o outro lado. Então o desconhecido levou ourives por uma rua comprida por onde nunca em sua vida havia passado. E depois de ter-lhe feito atravessar não sei quantas ruas desviadas, parou uma porta que abriu. Fez entrar ourives, fechou e trancou a porta com uma grossa barra de ferro. E levou a um quarto onde estavam 10 homens que não lhe eram menos estranhos que o que tinha conduzido. Esses 10 homens receberam ourives sem fazer-lhe muitos cumprimentos. Disseram-lhe que se assentasse, o que fez pela grande precisão que disso tinha, pois não só se achava cansado pelo muito que andara, mas o sobressalto em que estava por ver-se com gente tão própria para causar-lhe não lhe teria permitido que ficasse em pé. Como esperavam o seu chefe para cear, chegado ele, lavaram as mãos, obrigaram ourives a fazer o mesmo e sentar-se com eles à mesa. Depois da ceia, estes homens perguntaram-lhe se sabia o que falava. Sabia a quem falava. Respondeu-lhe que não, e que até ignorava o bairro e o lugar onde estava. Contentai-nos a vossa aventura desta noite, disseram-lhe, e não nos oculteis coisa alguma. Pasmado ourives destas palavras, respondeu-lhes, eu creio que já estáis informados dela. É verdade, replicaram eles. O mancebo e a jovem senhora que estavam em vossa casa ontem de tarde falaram-nos disso, mas queremos sabê-lo de vossa própria boca. Bastou isso para dar a entender a ourives que falava com os ladrões que tinham forçado e roubado a sua casa. Meu senhor, exclamou ele, causa-me grande pena este mancebo e esta jovem senhora. Não podereis dar-me novas deles? Sherazade interrompeu-se para avisar o sultão das Índias que o dia aparecia e guardou silêncio. Na seguinte noite continuou assim. Que terrível aventura, porque passou ourives, Shemenzihar e o príncipe da Pérsia. Será que Shemenzihar e o príncipe da Pérsia estarão em segurança? Que quererão os bandidos com o ourives? Veremos na continuação dessa história amanhã. Espero todos vocês. Alabei.